Meus irmãos, uma boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Salmo 95, a partir do versículo 1, vai dizer, o salmista vai nos convidar. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça. E vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E o salmista vai dizer, sabe por quê? Pois o Senhor é o grande Deus. Ele é o grande Rei acima de todos os deuses. Pai querido e santo, obrigado por estarmos em tua presença. Obrigado a Deus por todos os teus filhos, por todos os teus servos que se fazem presentes aqui na tua casa hoje. E por todos aqueles que estão nos acompanhando agora, ó Deus, pelas redes sociais. Que nessa noite, ó Deus, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que sejamos não apenas nós mesmos, mas que agora, a partir deste momento, ó Deus, que teu Santo Espírito fale grandemente aos nossos corações. Que nós esqueçamos todos os problemas que estão das portas da nossa igreja para fora. E que seja somente, ó Deus, a tua presença. Que seja somente, ó Deus, a tua palavra entrando em nossos corações, frutificando, dando frutos, ó Deus, para que através das nossas vidas o Senhor também possa alcançar aqueles a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, ó Deus. Por isso nós te agradecemos, no nome santo e precioso do teu Filho, o Senhor Jesus. E que o Senhor receba, ó Deus, uma belíssima salva de palmas para ti nesse momento. E eu convido você, a partir deste momento, a entregar o seu melhor louvor, as suas melhores palmas, porque como nós aprendemos hoje pela manhã, os louvores também fazem parte de um culto racional a Deus. Por isso, meus irmãos, entregue, abra sua voz, use as suas mãos também para louvar a Deus com belíssimas palmas, em nome de Jesus. Por sua cruz, a morte nos livrou, da morte nos livrou. Ele nos trouxe a vida. Trouxe
reconciliados. Eu fui reconciliado. Glória a Deus. Pela cruz te amou gentilmente, atraiu eu sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz te amou gentilmente, atraiu eu sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Na cruz me chamou gentilmente, atraiu eu sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Na cruz me chamou gentilmente, atraiu eu sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Foi pela cruz, meus irmãos. Foi pelo sangue carmesim derramado naquela cruz que eu e você recebemos a vida eterna. Foi pelo aquele sangue derramado na cruz que nós recebemos o perdão. Foi naquela cruz que nós fomos reconciliados com Deus. Foi naquela cruz que nós fomos regenerados. Foi naquela cruz que Deus disse: os seus pecados estão perdoados. Foi naquela cruz que a nossa dívida foi anulada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mergulhe na palavra de Deus, mergulhe no amor de Deus na sua vida. Vida de Deus só tem o melhor para você. E vamos parar para ficar mais bonito. Isso. Mergulhar no meu ser, encontrar-me contigo. O maior prazer, ser meu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar no teu ser, encontrar-me contigo. O maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Eu sei
Senhor, dançarei com tudo que sou, nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos a oportunidade, meus irmãos, de mergulharmos nesse rio de águas vivas que fluem do trono de Deus. Mergulhe, mergulhe nesse rio, e você vai ver que quando você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Aleluia! Aleluia! Se você conhece esse louvor, abra sua voz, cante a plenos pulmões, mas sinta o que você está cantando. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você pode dizer, nada, ora vem, Senhor Jesus. Mas diga isso com toda a convicção, porque de fato Ele vai voltar. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Porque disse o Senhor, eu falei e fiz. Aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Cada boca cante glória. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Essa é uma certeza absoluta que a palavra de Deus nos dá. O próprio Senhor Jesus nos prometeu, Alberto: eu irei, prepararei morada para vocês, mas eu voltarei. E quando Jesus vier, meus irmãos, Ele arrebatará a sua igreja, e todos aqueles que encontrarem-se com seus nomes escritos no livro da vida, todos esses terão o privilégio de passarem toda a eternidade junto ao nosso Salvador e nosso Redentor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Convido você a fechar seus olhos nesse momento e me acompanhar na oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode se acomodar. Hoje nós temos um convidado aqui da igreja. E para a alegria do nosso irmão Daniel e da sua digníssima esposa, nossa irmã Necicleide, filhão hoje, ó. Filhão hoje está firme e forte aí. Eu liguei para ele ontem e fiz um convite. E meus irmãos, aliás, antes que eu prossiga, você quer se apresentar, meu irmão? Você permite que eu diga seu nome? O
O nome desse jovem, olha, eu já gostei dele de cara, porque eu já senti que ele é animado. Já gostei dele de cara. O nome dele, meus irmãos, é Diego. E, olha, nome de jogador de futebol, já gostei também. Então, o que a igreja vai dizer para Diego, meus irmãos? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Seja muito bem-vindo. O meu desejo e o meu pedido a Deus é que essa seja a primeira Diego de muitas, se assim o Senhor nos permitir. Mas é uma alegria tê-lo conosco hoje. E eu tenho certeza que a alegria maior é da sua mãe e do seu pai. Isso eu tenho certeza absoluta. E meus irmãos, eu falando para Diego ontem, e o Espírito Santo estava me inquietando durante toda essa semana, a ponto de essa semana, 4h30 da manhã, 2 madrugadas seguidas, Alberto. O Espírito Santo, 4h30 da manhã, no meu juízo, acorda, está na hora de orar. Você não podia ser de 6 horas, né? Não, tem que ser agora. E assim foram 2 dias da semana, meus irmãos. Mas não apenas por Diego, mas por tantos irmãos e irmãs daqui da igreja. E essa tem sido uma tarefa para mim muito alegre, poder orar pelos irmãos, sabendo da demanda de muitos de vocês, mas é o que eu tenho feito, ainda que a gente não fique divulgando, anunciando no grupo da igreja, mas tenha certeza que as minhas orações por todos vocês estão sendo permanentes. Dito isto, meus irmãos, hoje pela manhã tivemos aqui o prosseguimento da nossa escola dominical e tivemos aqui debates e dúvidas foram tiradas. E sabe, no final de tudo isso, meus irmãos, é para a glória de Deus. Porque a partir do momento que como nós vimos hoje pela manhã, estudando os 10 mandamentos, nós vimos hoje como é que Deus quer ser adorado. Como é que deve ser um culto que agrada a Deus. E para os irmãos que estavam hoje pela manhã, até agora, teve alguma coisa diferente do que nós vimos pela manhã? Tudo do mesmo jeito. Porque é assim, meus irmãos, que Deus quer ser adorado. Como o Bia gosta de dizer, com ordem e decência. Nosso culto racional a Deus. E fico muito feliz por isso. E fico muito feliz por isso também, porque hoje, aliás, ontem, foi o aniversário da nossa irmã Lusa. Só para tirar a dúvida, tem mais alguém desse mês de março aqui na igreja hoje que faz aniversário? É só a Lusa mesmo? Só a Lusa mesmo? Eu posso dizer. Não, pode não. Quer completar 2 anos, 1 ano só? Olha, não, mas não pode não. Ah, isso é bom demais. Ô Jair, você tinha me dito uma data e eu passei batido. Qual é a data? Qual é o mês? Ah, é junho. Ah, tá. Então, Lusa, é exclusividade mesmo. Tá sozinha. Então, no final do culto, nós antecipamos o bolo do fim do mês. E como só tem Lusa esse mês, então nós antecipamos o bolo para hoje. Aí não tem nem como esconder que na hora que a gente chegou, ela já viu o bolo, então eu já posso dizer aqui. O bolo no final do mês nós antecipamos para hoje. E aí, no final do culto, vamos ter os parabéns e o bolo para ela. Veio, Alberto, mas cravou o dia. Mas a sua dieta não permite comer o bolo, perdeu. Só hoje. Mas o bom é que Alberto, ele é o nutricionista dele próprio, então ele mesmo se dá essa permissão. Aí é bom demais. Aí é bom demais. Essa semana, meus irmãos, programação normal, teremos culto, sim, quinta-feira, culto da família. Mais uma vez, aviso, tragam convidados. Já concluímos hoje praticamente as aulas de batismo, então daqui a uns poucos dias nós teremos batismo aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Oi? Aí esse deixa para depois. Então, meus irmãos,
a igreja está prosseguindo, a obra do Senhor está prosseguindo, graças a Deus. Almas estão se rendendo a Cristo, e isso é bom demais. Sabe por quê? Porque a família de Deus está aumentando. Glória a Deus por isso. Estamos em começo de mês, então, a partir de amanhã, nós começaremos aqui uma série de pagamentos aqui da igreja. Glória a Deus por isso. Mas, mais uma vez, como também nós vimos hoje pela manhã, nós aprendemos que dízimo é bíblico, meus irmãos. Dízimo, sim, é bíblico. Não é invenção da cabeça de homens. Mas isso é bíblico, é uma ordenança bíblica. Então, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor, eu quero lembrá-lo das palavras de Paulo, quando Paulo disse, Deus ama a quem está com alegria. Então, se você está com tristeza no seu coração, se você acha que você não deve, não tem a obrigação com essa casa de fé, não dizime, não dizime. Mas se você veio à casa do Senhor com alegria, porque Deus está te dando o privilégio de você poder trazer uma pequena parte do muito que Deus tem te dado. Então, se essa alegria está em seu coração, que você seja generoso com essa casa de fé, com essa casa de oração. Irmão Francisco, entrega os envelopes, por favor, meu irmão. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Muito obrigado. Deus te abençoe. Estenda suas mãos para aqui, para frente, por favor. Senhor, meu Deus, te somos muito gratos, porque o Senhor tem sido tão generoso para conosco, ó Deus. O Senhor tem sido tão bondoso, abençoando os nossos lares, nos dando, ó Deus, o pão nosso de cada dia, garantindo um teto sobre nossas cabeças, nos dando, ó Deus, roupas para vestirmos, calçados para pormos em nossos pés. Ó Deus, obrigado pela saúde que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pelas crianças da igreja, ó Deus. Obrigado pelos jovens, por cada casamento, por cada família, ó Deus. E o que nós te pedimos ainda, Pai, é para que aquelas pessoas que ainda não têm condições de sentir essa verdadeira alegria de trazer uma pequena parte à tua casa, ó Deus, que o Senhor dê esse recurso, que o Senhor dê essa condição, que o Senhor abra essas portas, em nome de Jesus, ó Deus. É assim que nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido mais uma vez, uma boa noite para vocês. Boa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2. Quando você encontrar em referência à palavra, fique de pé. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens em cima, não de todo o livro de Apocalipse, mas em cima daquelas 7 cartas que estão descritas aí no livro de Apocalipse. Hoje, especificamente, nós iremos falar da carta escrita à igreja de Éfeso. Mas todos abriram suas Bíblias? Amém. Alberto, você pode ler, por favor,
do verso 1 até o verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, depois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas das nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que diz as igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra, e que ela faça morada em nossos corações, e que faça, ó Deus, a transformação que o Senhor requer de nós. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Também, mais uma vez, uma boa noite a quem nos acompanha pelo nosso canal do Instagram da ICNV Valentina. Sejam muito bem-vindos. E que a palavra de Deus também abençoe muito a vida de vocês. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com o livro de Apocalipse, parece que traz um frio na espinha das pessoas, porque elas têm um certo medo de ler o livro de Apocalipse. É como se fosse quase que um livro proibido, que causa pesadelos, que dá arrepios nas pessoas. Muitas vezes as pessoas dizem que evitam o livro de Apocalipse, talvez pelo nome, pelo significado até um pouco distorcido da palavra, do nome Apocalipse. Porque quando se pensa hoje em Apocalipse, ou uma situação apocalíptica, o que é que se pensa em primeiro lugar? Destruição, né? Coisa complicada, coisa que apavora, guerra, medo, pânico. Mas, irmãos, se vocês estão com as suas Bíblias abertas, permaneçam com elas abertas. Volte para o primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. Talvez não, com toda certeza você vai encontrar as primeiras palavras dizendo que este livro é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não precisa ter medo do livro de Apocalipse. Ele não vai lhe causar pesadelos, porque é uma revelação de Jesus Cristo. Portanto, não é um livro obscuro, não, muito pelo contrário. Ele traz revelações. Hoje, mais especificamente, nós vamos começar esta série de mensagens falando sobre as 7 cartas que se encontram aí no livro de Apocalipse. Como vocês bem devem saber, esse livro foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E preso, meus irmãos, porque naquele período em que este livro foi escrito, por volta ali do ano 90, 92, alguns dizem até 95, ali do finalzinho do primeiro século. Era um momento de muita perseguição aos cristãos. Era um momento, meus irmãos, em que o imperador de Roma era um certo homem chamado Domiciano. Alguns chegam a chamá-lo, Mateus iria, de segundo Nero. Tamanha era a perseguição que esse homem promovia aos cristãos. Pois então é nesse período em que o apóstolo João, estando já bem velho, o último dos apóstolos que ainda estava vivo, ele agora está recluso na ilha de Patmos, e foi lá que Jesus Cristo abriu os céus
e deu essa revelação a João, ao apóstolo João, e disse: escreva estas palavras. Mas como eu disse a vocês, a partir de hoje e pelos próximos domingos, nós iremos trazer uma parte dessa revelação que Jesus deu ao apóstolo João. E nós vamos nos reportar mais especificamente a estas 7 cartas. E hoje, falando especialmente sobre a igreja de Éfeso. Mas para que tenhamos não apenas essa igreja de Éfeso, mas para que fique bem claro, meus irmãos, para quem o apóstolo João estava escrevendo essas cartas. Alberto, capítulo 1, do verso 4 até o verso 7, por favor, meu irmão. As 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Perceba que o apóstolo João estava escrevendo essa carta às 7 igrejas da Ásia Menor. E quando nós nos reportamos hoje à igreja de Éfeso, meus irmãos, nós precisamos relembrá-los de algumas informações sobre a igreja de Éfeso. Primeiro, que essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. E quando Paulo chega àquela cidade, meus irmãos, já que Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor, Éfeso era a capital da Ásia Menor, e ela era uma grande cidade, uma população estimada em 300 mil habitantes, que para aquela época era muita gente. Só que Paulo, quando chega, meus irmãos, naquela cidade, o cenário que ele encontra era um cenário de muita idolatria. Haja vista que havia ali na cidade de Éfeso o templo de Diana. Todos conhecem como Diana dos Efésios. E lá nessa cidade, esse templo, meus irmãos, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O que não era uma maravilha era a forma como o culto acontecia naquele templo. Ali nós encontrávamos homens e mulheres que, para adorarem essa deusa Diana, eles se prostituíam. E o culto era feito através do sexo para com aquelas pessoas. Uma imoralidade, meus irmãos, sem tamanho. Mas se isso tudo já não fosse ruim demais, existia ali também uma certa indústria de construção de imagens de Diana, imagens do templo, e aquilo gerava muito dinheiro para aqueles que faziam aqueles ídolos. Mas tinha também, meus irmãos, um forte movimento de ocultismo naquela cidade. Tanto que Paulo, quando começa, ele passa ali 3 anos naquela cidade. Foi a cidade que ele passou mais tempo. E durante esses 3 anos, diz o livro de Atos que ele ia batendo de porta em porta, ele ia de casa em casa, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que liberta as pessoas, esse sim tem o poder de libertar. E Paulo ia pregando o Evangelho àquelas pessoas, e a transformação, meus irmãos, foi tão grande naquela cidade, que aquelas pessoas que foram convertidas ao cristianismo, elas agora pegavam seus livros de magia e levavam à praça pública e queimaram esses livros de magia. Não apenas isso, essas pessoas também iam ao encontro de Paulo e de outros líderes para confessarem os seus pecados, porque elas estavam se arrependendo das suas práticas erradas. Uma grande transformação aconteceu naquela cidade, meus irmãos. E olha, aquela cidade, Marinho, pense em pastores bons que aquela cidade teve. O primeiro foi Paulo, apóstolo Paulo. Depois de 3 anos, Paulo sai e deixa lá o seu discípulo, aquele que foi treinado
preparado, instruído diretamente por Paulo, que foi o seu discípulo, Timóteo. Depois de Timóteo, Timóteo saiu e chega outro pastor top naquela igreja, o apóstolo João. Esses 3 homens pastorearam aquela igreja. Só pastor bacana, meus irmãos. Só gente bem preparada. Mas aí João agora estava preso e ele escreve essa carta. E é interessante, meus irmãos, que grande foi essa transformação, e transformação para positivo, Jair. Aquelas pessoas se arrependeram dos seus pecados, abandonaram a sua vida de idolatria. É evidente que não foram todos. E porque não foram todos, uma grande perseguição se abateu sobre aqueles cristãos que moravam em Éfeso. Mas como eu disse a vocês, Paulo saiu daquela cidade. E ele escreveu uma carta aos Efésios. E é interessante que quando você lê a epístola de Paulo aos Efésios, você vai ver que Paulo traz grandes elogios para essa igreja. Ele tece grandes elogios para os cristãos que estavam perseverando naquela tribulação, naquela grande perseguição. Mas aí, meus irmãos, aproximadamente 40 anos depois, agora já não é Paulo que escreve a carta à igreja em Éfeso. Agora é o próprio Senhor Jesus que escreve esta carta. E nessa carta que Jesus escreve aos Efésios, aproximadamente 4 décadas depois, o Senhor Jesus ainda vai tecer alguns elogios àquela igreja. Mas Jesus também, meus irmãos, ele vai trazer uma crítica para aquela igreja. Quando nós chegamos no versículo 1, aí nós vamos encontrar no texto que Alberto leu para a gente agora há pouco: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas palavras. E quando se pronuncia, meus irmãos, e quando se refere ao anjo da igreja, aqui estava se referindo como se fosse ao pastor daquela igreja. E Jesus está dizendo: olha, escreva ao anjo, ao responsável, ao pastor daquela igreja. Essas são as 7 palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí talvez você vai dizer agora: está vendo, pastor? Eu não disse ao senhor que esse livro é difícil? Mas a Bíblia é tão perfeita, meus irmãos, que ela própria se auto-explica. Você quer saber o que eram as 7 estrelas e os candelabros de ouro? Versículo 20 do capítulo 1, Alberto. Último versículo do capítulo 1. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Está vendo que não é tão difícil interpretar o livro de Apocalipse? O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, olha, João, escreva ao anjo da igreja que quem está falando essas palavras para você sou eu, o Senhor, aquele que anda no meio das 7 igrejas, aquele que tem poder sobre todas as igrejas, eu, o próprio Jesus Cristo. Ele que escreveu aquela carta por intermédio de João. E agora, meus irmãos, Jesus agora, aproximadamente 40 anos depois que Paulo escreveu aquela carta, agora Jesus manda João escrever agora essa carta. E ele vai começar também a tecer elogios, irmã Dorinha, a essa igreja em Éfeso. Versículo 2, está descrito aí: eu conheço as suas obras. Interessante aqui quando nós nos deparamos com essa fala de Jesus, meus irmãos. Quando nós pensamos, eu conheço as suas obras, talvez você acompanhe muitas pessoas nas redes sociais, talvez você goste de uma banda gospel, ou talvez você goste de um pregador, ou talvez você goste lá de um time de futebol, ou de um artista, um ator de filmes aí, não sei. E você começa a seguir essas pessoas, e você começa a assistir os filmes daquele ator que você acha bacana, e você começa a ouvir as músicas daquele cantor favorito seu, você começa a acompanhar aquele jogador de futebol do seu time que faz mais gols,
Mas acontece, meus irmãos, que você conhece apenas o lado profissional dele. Talvez você não conheça o lado pessoal dele. E quando Jesus está dizendo aqui, eu conheço as tuas obras, Jesus está dizendo, sabe o que para você e para mim nessa noite? Eu conheço o seu interior. Eu conheço aquele espaço mais escondido que está lá no seu coração, aquela brechinha pequenininha, aquela gavetinha que fica lá no fundo do seu coração. Só eu conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço você por dentro. Eu conheço você pelo nome. Fui eu que te criei. Eu conheço você. Jesus conhece você por dentro, meu irmão e minha irmã. Ele sabe o que é que está presente em seu coração. Então Jesus continua, olha, eu conheço as suas obras, eu vi o seu trabalho árduo, eu vi a sua perseverança, eu vi que você perseverava no sofrimento, você suportava sofrimentos por causa do meu nome. Olha, eu vi que você detestava, que você combatia os homens maus. Eu sei que você desmascarava os falsos apóstolos e você reconhecia que eles eram impostores. Elogios, meus irmãos, que Jesus está tecendo a essa igreja, a igreja em Éfeso. Ele disse, eu conheço, eu vi o seu trabalho árduo. Eu vi como você colocava as duas mãos no arado e como você trabalhava em prol do reino de Deus. Eu vi também como é que você perseverava em meio a tanta perseguição. E lembrem-se, aqui o imperador era Domiciano, quando João escreve este livro, essa carta aos Efésios, esse livro de Apocalipse. A perseguição era muito grande, meus irmãos. E Jesus está dizendo para aquela igreja, eu estou vendo a perseverança de vocês. Eu sei que vocês permanecem firmes nas minhas palavras, que vocês não retrocedem, que vocês não dão um passo atrás. Mais do que isso, eu estou vendo que vocês detestam os homens maus. Muitos homens maus estavam surgindo naquela igreja. Muitos traziam ensinamentos errados. E eles tinham, meus irmãos, esta capacidade de distinção, de separar aqueles que se diziam de Deus, ou melhor, aqueles que se apresentavam como sendo de Jesus, Carol, mas parecia que eles eram mesmo, era de Genésio. Não tinha nada a ver com os ensinamentos de Jesus. E ele está dizendo para os cristãos em Éfeso, eu sei como vocês detestam os homens maus. Eu sei como vocês confrontam esses ensinamentos errados. Eu sei como vocês combatem esses ensinamentos desvirtuados da palavra de Deus. Aliás, meus irmãos, hoje pela manhã nós também estávamos falando sobre isso. Infelizmente, assim como foi naquela época em Éfeso, acontece também hoje nesse pleito, porque nós temos muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos profetas, que chegam nos cultos, chegam nas igrejas, e começam a pregar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Mas aquelas pessoas da igreja em Éfeso, elas tinham a capacidade de interpretar o que era dito, e quando era uma coisa errada em Adelaide, eles diziam, não, aqui não, está errado, isso nós não aceitamos. Aí, Felipe, nós pegamos os dias de hoje, e nós vemos falsos pastores, falsos mestres, alguns que chegam e começam um culto. Aí de repente, olha, isso eu estou dizendo porque está no YouTube, viu? Não é invenção minha. Chega o culto de Esther, aquela mulher lá do Antigo Testamento. Culto de Esther. E aí as mulheres, enche o culto. E o pastor lá, o pregador, vai dizer, olha, e nós vamos subir o monte. E quando as mulheres subirem este monte, e quando elas tiverem muita fé e elas chegarem lá em cima, elas serão tão belas quanto Esther. Sabe qual o problema? As mulheres chegavam cansadas lá, suadas, descabeladas por causa do vento. Aí quando olhavam no espelho, dizia, eita, mudou não. Está do mesmo jeito.
Aí sabe o que é que o camarada lá vai dizer? É porque você não tem fé, irmão. Aí chega o outro que simula que está segurando uma metralhadora e ele faz barulhos com a boca como se estivesse atirando nas pessoas e as pessoas se jogam no chão como se tivessem sido atingidas por aquela metralhadora virtual ali que só aquele homem estava vendo. Ou então nós vemos pessoas que ficam rodopiando, jogando cadeiras para cima, imitando animais, imitando aves. Isso não é culto, meus irmãos. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Aí nós encontramos pessoas fazendo verdadeiras coreografias, shows dentro da igreja, como se aquilo fosse um culto a Deus. Não é. Não é. E aquelas pessoas tinham a capacidade. E o pior, talvez uma das coisas mais horríveis que eu tenha ouvido nesses últimos tempos, uma mulher que se diz pastora, e ela dando um depoimento lá, um testemunho no YouTube, dizendo que ela foi a Alberto Helena. Olha a viagem já que essa mulher fez. Mais de 15 vezes, Tatiane. Essa mulher disse que foi ao inferno. Está calpila, meu amigo. Pense, Mateus. Pense numa transportadora. Pense numa empresa de turismo bacana. Só leva para um lugar sem futuro. E ela disse, e é sério, disse, ela deu um testemunho. Olha, tem Mateus aí para não me deixar aí sozinho nessa história. Ela disse que quando ela foi ao inferno mais de 15 vezes, e ela viu um espaço reservado para jogadores de futebol. E ela disse que viu um espaço reservado para políticos. Eu digo, esse vai ser lotado. E ela disse que viu um espaço reservado para apresentadores de televisão. Ela disse que viu espaço reservado para pastores de misericórdia, Jesus. Ela disse que viu espaço para gente, para homossexuais, para adúlteros, para idólatras. Mas além dessas mais de 15 viagens que ela disse que fez ao inferno, ela disse que também, eu acho que ela aproveitou o pacote, ela disse, eu fiz 7 viagens ao céu. Também é 2 por 1, é 2 para o inferno e 1 para o céu. E é interessante o que ela fala, meus irmãos, que ela disse que quando ela subiu aos céus, ela disse que era Jesus que andava com ela. Não era ela que andava com Jesus, não. Era Jesus que andava com ela, e Jesus ia apresentando o céu e dizia, olha, aqui assim, aqui assado. Aí talvez quando Jesus arrumou do serviço, aí mandou os anjos acompanharem essa mulher, e ela foi andando e os anjos fazendo ali um tour pelo céu. Misericórdia, meu Deus. A pergunta que eu faço, meus irmãos, qual é a base bíblica que nós encontramos para esse tipo de experiência? Nenhuma, zero, nada, nada. Não tem, isso não existe. Não tem base bíblica para isso. Acontece que se nós não entendermos, nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos achar que as experiências que essas pessoas dizem ter são mais importantes do que o Evangelho, e não são. Ou então, quando nós pegamos, eu estava ouvindo aí uns números, dizendo que hoje no Brasil, nós temos quase 10 mil apóstolos. Nada. Quanto Jesus tinha mesmo, gente? 12. Jesus arregimentou 12 homens. E depois que ele ressuscitou, aí ele arregimentou também Paulo. Mas hoje no Brasil nós temos quase 10 mil. Eu digo, rapaz, tem mais apóstolo do que gente. Tá bexiga. Só que, meus irmãos, para ser apóstolo, nós sabemos, e a Bíblia nos diz, que aqueles 12 que foram escolhidos por Deus, foram também chamados por Jesus Cristo. Aqueles 12, antes de Jesus ser crucificado, e Paulo, depois que Jesus ressuscitou. E a não ser que esses quase 10 mil apóstolos que nós temos hoje no Brasil tenham quase 2 mil anos, ou aproximadamente 2 mil anos. Então, meus irmãos, não existem mais apóstolos hoje. Foram aqueles 12, depois Paulo, e não mais. E não mais. Mas se você não conhecer a palavra de Deus,
se você não tiver o entendimento das Escrituras, você vai escutar esse tipo de informação e as pessoas têm bons argumentos para isso e você vai acabar acreditando, Daniel. Quando na verdade isso não existe, meus irmãos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Sim, ainda tem outra. Tem um rapaz aí, um jovem pastor, que ele disse que ele não tem nada a dever a Jesus Cristo. Olha só. Ele disse que está em pé de igualdade com Jesus Cristo. Aí eu disse, na hora eu pensei, rapaz, ele acha que está em pé de igualdade, que ele não tem nada, não deixa nada a desejar em relação a Jesus. Aí eu pensei em mim, eu disse, rapaz, eu perto de Jesus, Felipe, eu sou uma porcaria. Mas o rapaz disse que ele é igual a Jesus. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aquela igreja em Éfeso combatia esse tipo de heresia, esse tipo de mentira, esse tipo de falsidade, porque eles tinham pleno conhecimento das Escrituras, eles conheciam a palavra, eles ouviram os ensinamentos de Paulo, depois de Timóteo, depois do apóstolo João e de outros homens que Deus levantou para pastorear aquela igreja. E hoje em dia, meus irmãos, nós também precisamos ter esse cuidado. É como se eles tivessem naquela época, Lusa e Ivonete, uma espécie de um mentirômetro. O camarada lá chegava e contava uma mentira. Aí acendia uma luzinha, bem, mentira. Aí chegava outro, Diego, contava uma mentira, acendia com uma luzinha ali, bem, mentira. Mentira, mentira. Não conte mentiras, porque aquele que conhece as Escrituras não cai nesse tipo de lorota. Não cai. Mas é necessário que a gente conheça as Escrituras. Eles desmascaravam aqueles impostores. Eu pergunto, Carol e Bia, vocês queriam fazer parte de uma igreja como essa? Não? Não, porque vocês sabem o resto do texto, né? Tá certo. Mas no versículo 3, vai nos dar ainda mais alguns elogios. Vai dizer que eles perseveravam em continuar ali sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo, e eles não se desfaleciam. Meus irmãos, essa igreja, não fosse pelo probleminha que vai chegar daqui a pouco, era bacana demais. Era extra, primeira de luxo, como nós dizemos aqui em João Pessoa, muito boa. Muitos foram os elogios que Jesus estava tecendo àquela igreja. E se não fosse isso o suficiente, ainda tem mais uma aí no versículo 6, Alberto, por favor. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eles odiavam as práticas dos nicolaítas. E Jesus disse, assim como eu também as odeio. Nicolau, meus irmãos, foi um diácono, e você encontra isso lá no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos tinham muito serviço a fazer, e as viúvas dos gregos convertidos ao cristianismo reclamavam que estavam sem assistência, e os apóstolos escolheram ali alguns diáconos, e dentre esses diáconos, nós encontramos ali Nicolau, assim como Estevão, Felipe e outros. Mas acontece, meus irmãos, que esse homem chamado Nicolau, ele apostatou da fé, ele caiu em apostasia. E ele começou a ensinar Daniel e Mari e Francisco que a graça de Jesus é assim, abundante. Mas o problema é que a carne é ruim. Portanto, você podia fazer todo tipo de coisa ruim com o seu corpo, desde que isso não afetasse a sua vida espiritual. Então você poderia viver uma vida de safadeza, você poderia viver uma vida de adultério, uma vida de pornografia, uma vida de imoralidade, de mentiras, de calúnias, desde que você continuasse lendo a sua Bíblia, desde que você continuasse orando a Deus, desde que você continuasse indo para a igreja. Então, se você fizesse tudo isso, então está tranquilo.
Chuta o pau da barraca e faça o que der na sua cabeça. E sabe o que Jesus está dizendo? Olha, a favor de vocês odeiam esses nicolaítas, e eu também. Portanto, meus irmãos, quando você encontra gente por aí dizendo, olha, e ainda bate no peito assim, ó, eu sou cristão, aleluia, eu sou crente, glória a Deus, mas vive uma vida toda errada, toda desmantelada, essa pessoa devia dizer assim, olha, eu não sou de Deus não, eu sou do diabo mesmo. Porque Jesus disse que odeia esse tipo de pessoa, meu irmão, minha irmã, que vem para a igreja à noite, mas durante o dia vive uma vida de ímpio, que ora de noite, mas durante o dia mente, que lê a Bíblia de noite ou de manhãzinha logo cedo, mas durante o dia engana, adultera, trai, rouba, mata, se prostitui. Jesus está dizendo, eu odeio esse tipo de pessoas. Se a gente parasse aqui, meus irmãos, se o culto terminasse aqui, a pregação terminasse aqui, aí eu sei que Carol e Bia iam ter ido para essa igreja. O problema é que tem o versículo 4 nessa história. E porque tem o versículo 4, aí surgiu um problema aqui. Por favor, velho. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Contra você eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra que essa igreja era muito atuante, trabalhava arduamente, perseverava, vivia ali com sofrimento, com aquela perseguição. Eles combatiam os homens maus, eles confrontaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram, mas eles não faziam isso por amor. Eles entravam ali numa roda, num sistema mecânico de simplesmente fazer, mas o objetivo, a finalidade, o propósito, não era o propósito verdadeiro, não era o amor. Por isso que Jesus está dizendo, eu tenho isso contra você, é porque você abandonou o primeiro amor. Você se esqueceu do primeiro amor. Por isso que quando nós vamos lá para aquela primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e aí nós começamos a ler aquele texto que todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, ainda que eu profetizasse, mas não tivesse amor, ainda que eu curasse pessoas, ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu fizesse isso, assim que eu fizesse aquilo, mas se não tiver amor, isso não vale de nada. Não vale de nada. O capítulo 13 de 1 Coríntios termina dizendo mais ou menos ali, olha, e finalmente no final ficaram apenas 3 coisas: a fé, a esperança e a mais importante delas é o amor. E quando nós começamos, meus irmãos, a entender o real sentido dessa palavra amor, e aí nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas, e quando o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 apenas leis, ele disse: ame o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, a base da nossa comunhão com Deus, a base, o alicerce do nosso relacionamento com Deus é, sabe o quê? É o amor. A gente não vem, meus irmãos, ao Evangelho por causa de medo de ir para o inferno. A gente não deve vir à igreja por causa de culpa ou de remorso. Nós devemos ir ao Evangelho, ir ao encontro de Jesus por causa do amor. É porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, aí sim nós temos que amá-lo. Deixa eu trazer um exemplo para a gente nessa noite. Digamos que os irmãos aqui que trabalham fora, aí você vai para o seu trabalho, aí quando você chega no seu trabalho, aí você se depara com uma pessoa, meu irmão, e aquela pessoa faz um mal a você, e ela quer brigar com você,
e a sua temperatura, o seu sangue ferve na hora, e você fecha a mão, e quando você vai dar um soco naquela pessoa, aí você segura. Aí você conta até 3 e dá meia volta. Que nota merece uma pessoa dessa, meus irmãos? Será? Será? Vamos imaginar, meus irmãos, que essa pessoa é você. Aí você vai para o seu trabalho e você tem lá uma inimizade, você tem uma pessoa que não gosta de você. Você não tem nada contra ela, mas a pessoa não gosta de você. E ela fica lhe afrontando, ela fica lhe perseguindo, ela fica lhe maltratando, lhe humilhando, a ponto de, num determinado dia, você chega no trabalho e aquela pessoa parte para cima de você para brigar. E aí você se arma para brigar. E você dá meia volta. Porque na sua cabeça, você está dizendo, mas eu sou crente. E o testemunho que eu vou dar aqui no meu trabalho não é um bom testemunho. As pessoas vão ficar me cobrando isso. Qual é a nota que essa pessoa merece, meus irmãos? Oi? Será? Será? Deixa eu trazer para cima de mim essa daqui. Imagine que essa pessoa que vai trabalhar sou eu. Pelo menos quando eu trabalhava, quando eu enxergava. Agora imagine, meus irmãos, que lá no meu trabalho, digamos que eu já estivesse pastoreando essa igreja, e aquela pessoa querendo brigar comigo, Lena, e de repente chega nesse ponto, Jair. E aí, para não brigar com ela, eu dou meia volta. Não porque eu pastorei uma igreja, não porque eu tenho um exemplo para dar, mas é porque eu amo a meu Deus. E porque eu amo a meu Deus, eu não posso brigar, eu não posso envergonhar o nome de Jesus. Eu não posso jogar lama no nome do Evangelho. Agora sim, qual é a nota que Jesus daria para essa pessoa? Agora sim, é por causa do amor. Acontece que a gente nem sempre pensa nisso, meus irmãos. A gente acha que a gente tem que preservar a nossa imagem, quando na verdade nós precisamos evitar essas situações por causa do amor a Deus. É por causa do amor que nós temos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós não podemos fazer esse tipo de situação. E a gente precisa ter em mente, meus irmãos, que a gente tem que se safar dessas situações. Nós temos que cair fora dessas situações. Mas acontece que muitas vezes nós caímos nesse tipo de armadilha. Sabe por quê? Porque nós abandonamos o nosso primeiro amor. Porque o que nos motiva, o combustível da nossa vida já não é mais o amor. Porque a razão pela qual nós nos levantamos todos os dias e nós vivemos uma vida honesta, nós vivemos uma vida que agrada a Deus, não é mais o amor. E quando o nosso amor esfria, e quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, aí nós nos comparamos às pessoas do mundo. E pensando nisso aí, Tatiana, eu pensei em algumas situações, algumas coisas no nosso dia a dia que nos fazem abandonar o nosso primeiro amor. A primeira delas, meus irmãos, é o nosso intelecto. Eu vou traduzir. Muitos têm conhecimento demais. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer, pastor, eu já li a Bíblia 98 vezes. Eu conheço ela de trás para frente, de frente para trás. Eu não preciso mais que ninguém venha me ensinar a Bíblia. E essa pessoa com muito conhecimento, Jair, é uma séria candidata a abandonar o seu primeiro amor. Mas o contrário também é verdadeiro, Felipe. As pessoas vão dizer, olha, mas eu não conheço nada da Bíblia. E olha, além de não conhecer, eu tenho raiva de quem conhece. É saber. Essa pessoa também, ela abandona o seu primeiro amor. Ela não quer saber de Deus. Sabe o segundo motivo? É a nossa arrogância.
assim como aconteceu naquela igreja de Éfeso. Eles tinham a capacidade de distinguir entre aqueles homens maus que se apresentavam para tentar ensinar o Evangelho de Jesus, mas que na verdade eram impostores. E aquela igreja tinha a capacidade de fazer essa separação, mas eles não tiveram a competência de saber que tudo aquilo que eles estavam fazendo não era mais pelo amor. Eles simplesmente entraram numa rotina mecânica. Eles perseveravam, eles trabalhavam, eles combatiam os homens maus, não por amor a Deus. Mas o orgulho deles, a arrogância era tão grande que eles conseguiam julgar os outros, mas não conseguiam fazer a avaliação dos seus próprios corações. Terceiro motivo pelo qual nós abandonamos o nosso primeiro amor é por causa da nossa religiosidade. Ah, mas agora eu sou evangélico. Agora eu vou andar com um paletó, vou colocar uma gravata bem bonita, vou andar com uma Bíblia de estudos debaixo do braço. Mas, irmãos, eu já disse isso aqui várias vezes. A religião não salva ninguém. Não é a igreja que salva. Não é pregador que salva. Só quem salva é o Evangelho. Por isso nós não podemos nos apegar às tradições. Olha, mas agora eu sou crente, eu não posso mais cortar o cabelo. Agora eu sou crente, eu não posso mais tirar a barba. Agora eu sou crente, eu só posso usar aqueles jargões evangélicos. Eu só posso dizer um amém, um aleluia, um glória a Deus, não está repreendido, não está amarrado. E nós entramos nesse círculo vicioso da religiosidade. E Jesus combateu isso dos fariseus. E nós também não podemos cair nessa vida de religiosidade, de ficarmos presos às tradições, porque, meus irmãos, isso esfria o nosso amor e nos afasta de Deus. E o último motivo que eu coloquei para nós abandonarmos o nosso primeiro amor é quando nós achamos que servir a Deus é mais importante do que amar a Deus. Aí você serve no louvor, aí você serve na salinha, aí você serve na recepção, aí você serve na limpeza da igreja, e você serve na hora de servir a Santa Ceia, e você serve a Deus na hora de pegar os envelopes de dízimos e ofertas, e você serve a Deus de todos os jeitos, mas você faz isso somente num ato mecânico, e você não faz isso por amor a Deus. E para Deus, sabe o que é que está valendo? Nada. Sabe qual é a nota que Ele vai dar para você? 0. 0. Precisamos, meus irmãos, fazer tudo isso que eu falei para vocês, mas por amor a Deus. Precisamos fazer tudo isso, não porque nós queremos agradar a homens, mas porque nós precisamos agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, essas situações e tantas outras fazem com que nós abandonemos o nosso primeiro amor. Agora, se eu parasse por aqui, aí você podia dizer, e agora? Fazer o que da vida agora? Ainda bem, meus irmãos, que Jesus vai nos dar agora uma resposta. Ele vai acender ali uma lâmpada que vai iluminar um caminho que vai conduzir a Ele. Versículo 5, o texto vai nos dizer: lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você tropeçou, lembre-se aonde você caiu, lembre aonde você parou de caminhar com Jesus, lembre-se daquele momento em que você brecou a sua caminhada, que você soltou da mão de Jesus e que você decidiu andar sozinho pelas suas próprias pernas, por conta própria, e volte para os caminhos de Jesus, meu irmão, volte a andar com Jesus. Retorne àquele ponto de partida. Lembre-se naquele momento em que você caiu, o que foi que aconteceu de errado. Dá tempo sim.
Jesus espera que você se arrependa. Jesus espera que você volte para aquele lugar que você caiu, para aquele lugar que você parou de andar com Ele, para aquele momento que você deixou de amá-lo. Volte para o lugar que você caiu. Retorne. Dê uma marcha ré na sua vida. Lembre-se que momento foi esse. O que foi que aconteceu que fez você abandonar a sua caminhada, que fez você soltar a sua mão de Deus? O texto continua dizendo: arrependa-se e volte a praticar aquelas obras que você fazia no início. Lembra quando você entregou a sua vida a Cristo? Lembra como a sua vida era alegre? Lembra-se como você servia na igreja com alegria? Lembra-se como você glorificava a Deus? Como você cantava no culto? Como a sua motivação para estar aqui batendo palmas a Deus era porque você amava Ele. Você não se importava se o mundo lá fora estava caindo, porque naquele momento que você está na igreja é só você e Deus. Você lembra quando você entregou a sua vida a Jesus, que até o amanhecer era diferente, que os problemas eram menores do que o seu Deus? Lembra-se que você era o primeiro a chegar na igreja. Lembra-se que você não esperava que o pastor pedisse um favor a você. Você era o primeiro que dizia: pastor, eis-me aqui. O que precisar, eu sou o primeiro. Lembra naquele momento em que você conheceu a Jesus Cristo, que o Evangelho entrou na tua vida e você parou de viver aquela vida errada que você levava, que você entendeu que a sua razão de ser não era pelos prazeres do mundo, mas era para poder adorar a Deus. Lembra-se quando você tinha a alegria de acordar e a primeira coisa que você fazia era abrir a sua Bíblia. Lembra-se que você tinha prazer em orar a Deus. Lembra-se que você se alegrava em sozinho dentro de casa, ou dentro do ônibus, ou naquele momento que você estava indo para o trabalho, no seu momento de almoço, você sentia a alegria de evangelizar pessoas. Jesus está dizendo, meus irmãos, nessa noite: arrepende do que você fez de errado. Volte a praticar as obras que você fazia lá no início, quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você foi impactado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Volta, dá tempo, dá tempo. Basta só que você se arrependa, e Jesus está de braços abertos esperando você. Jesus, ele é tão misericordioso que Ele perdoa o seu desvio, Ele perdoa a sua falha, e Ele está de braços abertos dizendo: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas para de querer teimar com Deus, para de querer andar com pessoas que estão te afastando de Deus. Para de querer sentir somente os prazeres do mundo, porque esses prazeres são passageiros. E comece a experimentar os prazeres divinos, aqueles prazeres eternos que nunca terão fim. Para de conviver com pessoas que te deixam longe de Deus. Vem, tem a comunidade de Jesus aqui, tem a família de Deus que está aqui de braços abertos, está te esperando. Basta só que você se renda, se arrependa e volte. Lembre-se de onde você caiu e venha andar com Jesus de novo. E para que a gente saia, meus irmãos, daqui felizes na vida. O versículo 7 termina dizendo: é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa promessa, meus irmãos, é gloriosa. Essa promessa é infalível. Aos vencedores, a promessa, a certeza, a garantia é que aos vencedores nós teremos
o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É de Deus. E agora? Eu abandonei meu primeiro amor, pastor. O que é que eu faço? Tem jeito? Tem. E eu queria tirar algumas lições desse texto para você e para mim nessa noite. A primeira lição, meus irmãos, é que Jesus, Ele conhece as suas obras. Jesus é o único, meus irmãos, que diferente de qualquer juiz da terra, que nos julga por aquilo que nós fazemos e pelo que nós falamos. Mas Jesus é o único que consegue julgar o que está aqui, o que está aqui, na nossa mente e no nosso coração. Porque somente Jesus tem a capacidade de sondar os nossos corações, de saber quais são as nossas reais intenções, quais são os nossos verdadeiros propósitos. É só Ele que sonda e Ele te conhece. Foi Ele que te escolheu. Ele te conhece pelo nome desde antes da fundação do mundo. Ele sabe quem é você. Outra lição: Jesus está vendo as lutas que você está passando. Jesus está vendo a perseguição que você está sofrendo no seu trabalho. Jesus está vendo as tribulações que você tem enfrentado por ter pessoas da sua família que não querem ter relacionamento com Deus. Jesus está vendo a luta que você está fazendo para trazer o seu filho de volta para os caminhos do Senhor. Jesus está vendo o seu esforço, o seu trabalho para trazer os seus netos para os caminhos do Senhor. Jesus está vendo a sua luta para combater e para preservar o seu casamento, para que não haja separação. Jesus está vendo como você tem combatido o pecado para que você se afaste das coisas erradas. Jesus está vendo a sua luta. Jesus está vendo a sua tribulação. E Ele está disposto a te ajudar nessa. Uma outra lição, meus irmãos. Jesus está nos convidando nessa noite para nós retomarmos um relacionamento sério com Ele. Jesus está convidando você nessa noite para mais uma vez pegar nas mãos de Jesus, voltar a ter um relacionamento com Deus, voltar a servir na igreja com alegria, voltar a usar os dons e talentos que Deus te deu e colocar tudo isso em prol do reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, eu quero ter relacionamento com você mais uma vez. Sabe uma outra lição, meus irmãos, que nós temos aqui? É que Jesus está dizendo para você e para mim: abandone essa sua vida de religiosidade. Largue isso fora. Vida de religiosidade, meus irmãos, não leva ninguém para o céu, não. O que importa é viver o verdadeiro Evangelho. O que importa é viver o exemplo, é seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso padrão máximo de vida santa diante de Deus. E finalmente, para concluirmos, uma última lição que nós devemos ter é: volte ao seu primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor. E como é que eu posso fazer isso então, pastor? Comece a conversar com Deus. Primeira razão, o primeiro exemplo. Volte a conversar com Deus através de orações. E você vai ver que Deus vai responder você através da leitura da Bíblia que você vai fazer. Olha, volta a se reunir com o corpo de Cristo, que é a igreja. Volta a congregar na igreja. Vem se juntar com os santos. Vamos perseverar juntos. Vamos nos ajudar mutuamente. Lembre-se de onde você caiu. Marque esse lugar. Volte naquele lugar e comece a caminhar de novo. Pega na mão de Jesus e anda de novo. E por último, meus irmãos, arrependa-se dos seus maus caminhos.
abandone a sua vida de pecados e volte a seguir o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma última frase, meus irmãos. E eu ouvi há poucos dias, e eu queria reproduzir isso aqui na igreja. Se afastar de Deus é assim, ó. É a coisa mais fácil que tem, é a coisa mais simples que tem. É se afastar de Deus. Mas voltar a caminhar com Ele é tão fácil quanto. Basta que você tome a atitude de se lembrar onde você caiu e de voltar ao seu primeiro amor. Aleluia. Elisângela vai passar um louvor aqui agora. E eu queria que você, enquanto você escuta esse louvor, eu queria que você fizesse uma avaliação, uma autoanálise da sua vida. E se por acaso você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde você caiu e se arrependa e volte às obras que você praticava no início. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós nos despedimos aqui aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram. Uma boa noite a todos. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente. E aos irmãos, diante de tudo que foi pregado nessa noite, e provavelmente, meus irmãos, o